Competição, não, porque essa questão, a corrida ela é muito pessoal. E até porque, assim, eu interajo mais com o homem, né? Então, nem Sim, dá pra... sim. Mas aí que tá, quando a gente chega na maratona, 5, 10 e 21, eles vão chegar na minha frente com certeza, mas na maratona não. Tem um amigo meu que até hoje, a questão da sub 4 horas, até hoje ele É. não tem. E aí eu fui pra Boston, por exemplo, eu não tava na minha melhor forma, eu tive que caminhar alguns pedaços, e ainda assim eu fiz o sub 4 que ele não tem. Óbvio que eu vou lá depois dar uma alfinetada, porque... Aí ele fala, vamos lá correr 21. Aí eu, óbvio que eu não vou competir com ele com Mas é 21, certeza. porque eu não vou ganhar. Mas quando, assim, a mulher ela é mais resistente. Por tudo que a gente passa na vida, né? Não, A gente é muito mais não resistente à tem dor. dor que... É. não tem dor que Então, te assim, pare. aí ele brinca, vamos correr um 21. Eu falei, não, 21 eu não corro, A não. dor é uma companheira nossa, A aliás. gente A tá gente acostumado. Até por isso ignora. foi com essa história. Eu ignorei essa dor. Assim, não vou falar que eu ignorei. Não é Mas, o verbo, tem razão. mas Mas é eu, resistência mas mesmo. eu fui. Eu fiquei muitos anos sentindo aquele incômodo. Eu falei, não, deve ser normal. Aí depois que eu vi que não é normal. E assim, e a minha amiga, né, a Mônica Werneck, a gente trabalha junto, a médica da Vale, sim, ela falou, olha, a sua perna tá aí hoje, e eu assinei um papel, dando autorização para o meu médico vascular amputar a minha perna esquerda. Ela falou, olha, você está com a sua perna hoje porque você é atleta. Então, assim, o negócio, o problema foi muito sério. E aí, óbvio, você vai entre a sala e o centro cirúrgico, passa a sua vida na cabeça, né? E foi Não, no período da você foi pandemia, fazer um exame 12 dias eu depois fui você com a voltou pra bolsa, casa. mãe, volto para almoçar. E voltei para minha casa 12 dias depois. E aquela história, assim, é óbvio. Eu colhei o que eu Você plantei, porque eu sabe, sempre me cuidei, eu sempre treinei a minha vida a- inteira. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Olá, olá vocês que nos acompanham. A gente está aqui em mais um Elas na Proteção, o podcast da revista Proteção que traz as mulheres mais emblemáticas da área da saúde e segurança do nosso país. Eu sou Fabiana Raulino, sua host nesse programa tão especial e ele estreia toda quinta-feira, meio-dia. E mais uma vez eu tô vindo aqui para entrevistar um mulherão que vai surpreender com a escolha, com as histórias. Eu já tô assim animada para esse papo tão especial aqui no Elas na Proteção. Então, brevemente vou fazer a minha audiodescrição. Eu, Fabi Raulino, sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos loiros, 1 ou 2 palmos abaixo dos ombros, hoje eles estão soltos. Eu tô vestindo uma blusa preta com uma encharpe meio verde com dourado e sempre falando com um sorriso que se mantém, porque realmente é uma felicidade estar aqui hoje. Hoje eu tô recebendo uma mulher. Eita, essa é demais, sabe? Presidente atual da ABHO, Associação Brasileira de Higiene Ocupacional, como ela mesma diz, né? Não era para impressionar uma mulher à frente, mas é realmente impressionante e de dar orgulho essa posição que ela toca com tanta maestria desde agosto de 2024. Só que hoje a gente vai falar com ela que tem um leque de histórias, maratonista, capa da revista Proteção, tá lá a entrevista que ela deu numa das últimas edições. E a gente vai receber aqui hoje a Valdenise Souza. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, é contagiante essa sua alegria. Obrigada mesmo. Linda. Muito feliz de te receber, mas assim, um monte, a felicidade gigantesca. Alta, maravilhosa, incrível. Então eu queria primeiro que você fizesse sua audiodescrição, eu já tô curiosíssima para saber tudo que você tem para falar hoje. Bom, eu sou parda, né? Tô loira, porque a gente vai envelhecendo, precisa deixar então cabelos na altura do ombro, encaracolados, com luzes. Tô com uma camisa de bolinha, não, né? De Flores, né? florezinhas, rosa, preta e branca, uma calça preta
E aqui, animada com esse podcast. Ai, eu que tô. Ô, Denise, primeiro, obrigada pelo seu tempo. A gente entrega para você o capacete da MSA, que é a nossa patrocinadora oficial, a bota da Marluvas, a caneca com a logo da revista Proteção, do Elas na Proteção. E você, claro, agora faz parte dessa comunidade que a gente está criando, de realmente mulheres que a gente admira demais. Então, a gente realmente faz os convites para pessoas que a gente quer que tenham sua história registrada junto com a gente. A Proteção, ela tem essa cara de líder da comunidade, né? Líder da fraternidade, da saúde e segurança. E você, no nosso álbum, é aquela figurinha prateada que todo mundo quer tirar. Então, é uma honra te receber aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Bom, a gente sempre começa com eu sou a Valdenise, né? Trabalho aqui na área de higiene ocupacional há 25 anos. Então, eu comecei... A área de segurança, ela entrou na minha vida meio por acaso, né? Minha mãe, até contei essa história para o Alexandre, a minha mãe começou num curso técnico de segurança. E assim, eu vi, né, que ela precisava lá, ajudei alguns trabalhos, obviamente não fazia, mas estava ali por perto. Você e sua mãe são bem unidas, né? Nós somos só nós duas, né? Aquela história das mulheres, minha mãe foi mãe solteira. Então, a gente, não é questão de estender o passo, mas a gente trilhou um caminho bem diferente, né? Minha família veio do Nordeste, né? Então, assim, eu cresci aqui, nasci e cresci em São Paulo. Mas onde é sua família? Minha família é da Paraíba. Então eu tenho... É de Recife. Olha, aquela história, a gente não se vitimiza, mas foi uma construção, né? Então, minha mãe é uma mulher batalhadora, me criou sozinha, todas as histórias. Hoje é mais natural ser mãe solo. Mas nesse ano eu faço 50 anos. Então, assim, a gente vê que antigamente ela batalhou. E eu vejo as minhas amigas, o quanto é difícil você ser uma mulher, ser mãe, ser uma profissional. Não é uma coisa fácil. Por isso que eu estava contando para você. Para mim, eu tenho uma facilidade maior, né? Meu caminho me levou, eu fiz escolhas, então eu casei com a minha profissão. Então, e casei com a corrida, né? Tava falando da maratona, casei com a corrida. Mas é isso. Então, eu comecei na área de segurança por acaso. Minha mãe era técnica, começou a fazer o curso técnico de segurança e um professor dela, que ele foi até o meu padrinho na minha formatura da minha engenharia. Então, eu sou engenheira de materiais e depois eu fiz a engenharia de segurança. E aí, no mesmo ano que eu terminei a engenharia de segurança, por coincidência, assim, óbvio, termina a faculdade, você não sabe para onde você vai. É uma coisa que a gente precisa trabalhar, né? A questão da higiene ocupacional, ela não é conhecida. Então, a gente trabalhar na graduação, não fala de saúde e segurança na graduação. Não fala de saúde e segurança, não fala de empreendedorismo, não fala de carreira. Exato. Fala só de conteúdo técnico e depois a gente Exato. E aí, aquela questão, eu falo, até comentei, né, nas entrevistas que eu falo que eu tive sorte. Mas quando a sorte chegou, eu já tinha, assim, obviamente, você vai construindo, você não sai da graduação e da pós-graduação já pronta para atuar. Eu tive essa sorte, eu falo que é sorte, mas a sorte chegou quando eu estava pronta. Eu já tinha os cursos. Mas, assim, é aquele caminho dourado que a gente fala... eu não tenho como falar outra coisa senão sorte, né? Então, eu já tinha feito a engenharia de segurança. Uma colega da minha mãe viu uma vaga anunciada e falou, por que sua filha não manda o currículo? Minha mãe mandou um currículo para essa consultoria. Na consultoria, na época, a consultoria ainda existe, lá em São Caetano do Sul. E aí, eu falei, não vai dar nada, né? Imagina. E aí, eu fui chamada, parece que a vaga já tinha até fechado. Aí, eles aceitaram o meu currículo. E assim, acho que é a questão de vida, né? Para quem acredita, eu respeito quem não acredita, né? Mas não tem como falar diferente. Aí, né, eu comecei na sua consultoria e foi o que me deu a base. Porque uma coisa é você sentar na cadeira no ar-condicionado e outra coisa é você começar já com o calçado de segurança sujando ele de lama, né? Indo com o pé mesmo. Eu comecei a minha carreira fazendo mesmo o monitoramento, fazendo coleta, fazendo dosimetria, fazendo monitoramento de ruído limítrofe. Então, eu tive essa bagagem. E por ser uma consultoria, foram vários tipos de negócios diferentes. E não era uma época de produção de conteúdo online. Não, a gente está falando de 2000, né? Esse ano a internet tava com seu mato alto. E a higiene é dificílima, cara. É muito curso que tem que fazer. E na época, então, era, né?
Fundacentro, eram pouquíssimos lugares que ofereciam essa formação e era muito analógico, era Muito estudo analógico. mesmo, é muito difícil de A gente entrar. acompanhou essa evolução, né? Até no último congresso, a gente montou o museu da BHO, porque a gente viu essa evolução. Hoje é tudo digital, né? E precisa mostrar, porque os jovens, como nascem na era digital, nascem no que a nossa geração preparou, né? Exato. E a gente precisa, eu acho que a minha geração é esse equilíbrio, né? Respeitar muito o passado, mas a gente tem que entender como é que a gente traz essa galera que está chegando para... Qual é o futuro da saúde, segurança e da higiene ocupacional? A nossa é a geração T, geração de transição. Exatamente. A gente viu o orelhão Exatamente. e o telefone sem botões, né? Exatamente, mas a gente não pode deixar de lado a área de higiene, a gente precisa desmistificar. Ela não é uma área que você precisa realmente de conhecimento, mas assim, o conhecimento você busca, você se interessa, você vai atrás. A gente não pode mistificar que é uma área difícil e não quero. Óbvio, você vai ter algumas vantagens, algumas preferências e um tema. Ah, gosto mais de ruído, gosto mais de calor, gosto mais de vibração. Mas assim, você não... E essa percepção, a gente tem essa visão holística, vão ter temas que você vai gostar mais, mas a questão é a conexão. Como é que eu faço a conexão? Olha, eu não sei de ruído. Poxa, mas eu tenho Fantazine, né? Beijo, Fantazine. Entendeu? Mas é isso, Deus, óbvio, né? Com 25 anos na área, eu tenho, né, a sorte de ter o telefone do Alexandre, do Fantazine. Então, eu tenho... essa questão, eu acho que a era digital é o que possibilita a gente de conseguir ir buscar a informação. De você não ter... A gente estava falando de viés antes, né? Você conseguir formar a sua opinião e ter em mente que a higiene ocupacional ela precisa de conhecimento técnico. Então, não é achar que com vídeos curtos de 2... Óbvio, a gente precisa mudar a forma de como atrair os novos talentos para que a gente continue perpetuando a nossa área, mas é uma área técnica que precisa... Você não vai me ver no TikTok fazendo vídeo. Mas assim, a gente precisa entender como atrair, como tornar essa área atrativa. Você tem toda a razão. A gente acaba projetando, né? A gente faz uma projeção de é técnico, é difícil, deixa eu ir para essa outra área, que eu acho que ela vai ser mais fácil. Os monstros do cálculo 1 e cálculo 2, né? As histórias, assim. E conhecimento é conhecimento. A gente, na verdade, aprende nas conexões que a gente faz. E isso envolve as pessoas com quem a gente aprende, os professores que a gente tem. Como, por exemplo, você teve um professor como seu padrinho de formatura. Imagina o impacto que ele teve na sua vida. No fim, depois, ele não era da área de higiene, né? E assim, ele foi, depois, antes da consultoria, depois da faculdade, eu trabalhei, era uma empresa de tratamento de água na época. Então, eu trabalhei com ele uma época, né? E logo depois, aí teve a vaga, né, na área da consultoria. E aí que eu fui para a área de higiene ocupacional. E lá eu tive o contato com o Gana Souto, que eu falo que esse, assim, na área de higiene ocupacional é o meu padrinho. Se bem que a gente teve vários, né? Outros, eu tive a oportunidade de interagir com muita gente boa, mas o Gana Souto, a gente fala, ele é o pai da higiene ocupacional aqui, né? No Brasil. Então, eu tive essa oportunidade de aprender e aprender aquela história. E eu me identifiquei com a área, né? Eu vi aquilo como, né? Eu acho, é isso aqui que eu quero. Óbvio, a gente precisa ter essa visão, porque no fim a gente tem a segurança como um todo, todas as áreas, segurança de processo, não só higiene ocupacional. Então, a gente né, hoje tem uma diretoria que tem outros assuntos, e a gente vê a sinergia da higiene ocupacional com todas as outras áreas. Sim. Né? Segurança de processo, né? Gerenciamento de risco. Então, a gente ter essa interação, ela é muito rica. Acho que uma das palavras que mais combinam com a higiene é evidência. A higiene ocupacional, ela é evidência. É pegar o que existe no ambiente e transformar em evidência. E no meio de tudo isso, tem as maratonas. Mas, Valdenise, conta pra gente isso, porque nós estamos gravando e há pouco tempo você estava no aeroporto, indo para Boston, para participar de uma maratona mundialmente conhecida. E não foi sua primeira. Isso faz parte da sua rotina. E eu acho que agora a gente tem que colocar aquelas vinhetas de choque, sabe? Assim, som de palmas, de uau. Porque realmente é chocante. Você tá na presidência da BHO, uma profissional que trabalha com higiene há muito tempo. E a maratona tem esse lugar de protagonismo na sua vida, né? Conta pra gente que isso é muito legal.
Então, aí a questão, eu comecei a correr, mandou outro beijo pro Osni. Quando eu tava na 3M, então eu comecei na consultoria, logo depois fiquei 4 anos, aí eu fui pra 3M. Nessa transição, tava morando em São Paulo, eu tava fazendo um curso na área de meio ambiente em São Paulo. Então, eu ia de fretado de São Paulo, a 3M em Sumaré, né? Então, antes de mudar para Campinas, depois eu me mudei para Campinas. Aí eu comecei, eu ia todo dia de ônibus, eu não tinha tempo para nada. Me deslocava de São Paulo para Sumaré e voltava no dia. Aí eu ganhei peso, né? E aí, o meu gerente na época, o Osni, ele já corria. E ele tinha um grupo de amigos que corriam. Osni Camargo. Agora acho que não corre mais, né, chefe? Mas, assim, e foi lá. O Osni e o Wilson Hollywood também, a gente trabalhou junto na 3M. E aí, a primeira teve, a 3M montou tem 2 corridas muito famosas em Campinas, né? Que é a Integração e a Corrida da Lua. Então, em setembro, né, de 2000... vai fazer 20 anos que eu corro. Então, em setembro de 2004, né, eu fui lá participar, a 3M montou uma tenda nessa corrida. Eu só tinha caminhada de 3 km, tinha corrida de 10. Mas aquele clima... Eu nunca tinha participado, né? A gente sabia o que eu sabia de corrida, sabia da São Silvestre, que passava na televisão, Sim. sabia nada. Mas aí começou, e aí... 20 anos atrás só tinha TV e revista para né? trazer essas coisas pra gente. Né? E aí eu comecei, e aí eu vi o quanto tem toda a questão do hormônio, né? Que dá você termina a corrida, você tá extasiado, né? E aí a questão de correr, engraçado que nesse meio tem uma história triste aí no caminho. Eu não sabia, eu comecei a correr, treinava tal, e eu sentia muita dor na perna. Não sabia, assim. E aí, o que aconteceu? Eu sentia dor na perna, fui a vários médicos, nenhum descobriu o que era. E por conta dessa dor na perna, a minha perna só parava de doer no 8º quilômetro, que é bastante, né? E aí eu fui estendendo o treino, aumentando, até chegar na maratona. Bom, para encurtar, isso logo no começo, né? Então, a vida inteira eu senti essa dor na perna, mas assim, não achava a causa, e eu fui aumentando. Cheguei na maratona por conta da dor na perna, e aí na pandemia eu descobri que era uma oclusão arterial. Eu tinha um bloqueio, eu tinha uma trombose arterial, e aí descobri, aí foi aquela história. Eu fui, mãe, tô indo fazer um exame, voltei para minha casa 12 dias depois. Então, assim, por isso... Mas aí eu cheguei na maratona por causa disso, porque eu fui aumentando a quilometragem para parar de sentir a dor, e no fim aconteceu tudo isso. Mas a corrida na minha vida, assim, foi uma forma de eu me integrar, porque eu estava saindo de São Paulo e mudando para Campinas. Eu adoro Campinas, mas eles são muito fechados, né? Então, todos os meus amigos eram de fora da cidade. E aí foi a partir da corrida, eu fui e aí aumentando a corrida por conta do desconforto na perna e cheguei na maratona. Eu já fiz a maratona de Boston há 2 semanas. Que se você corre com dor e do nada ela passa, aí você vai, né? Porque aí a questão é falar, sei lá, aí teve um médico que falou, não, é na sua cabeça. Falei, gente, não pode, você tem que me dar antidepressivo. Boa história, não vou nem falar nada. A gente tem que tomar muito cuidado, e não generalizando, mas dessa medicina de storytelling, né? A gente tem muito, ainda mais hoje com a telemedicina, é contar com o poder semântico da pessoa de esclarecer verbalmente o que ela tem. A gente não tem semanticamente todas as informações para numa conversinha, então você tem uma trombose na perna. Não, é uma dor na perna. Você tá correndo, é normal. Aí, ó. Porque a corrida, assim, eu não... Maratona eu não indico. Ela tem... É extenuante, depende... Tem muita lesão. A corrida, ela é ótima por um cardiovascular, mas ela traz problemas, assim... Você tem que fazer o fortalecimento, você tem que ter um apoio. Esporte de impacto. Eu corro há 20 anos, sempre tive treinador. Então, assim, a questão de você... Mas com essa vida, né? Agora eu tô fazendo tô terminando a 2ª graduação, né? Que eu fui atrás, né, quando eu queria fazer a graduação, a minha primeira opção era engenharia e minha segunda era direito. E a vida foi ficando, né, difícil e eu só consegui fazer agora. E foi também na pandemia. Que aí é aquela história, todo mundo em casa, né? E aí, porque direito não podia ser EAD, né? Virtual, nada. E aí, eles mudaram durante a pandemia e eu consegui iniciar o curso. Mas com o curso de Direito, né, sendo um profissional da área de higiene, agora com a BHO, a corrida, além de ela é uma terapia. Não que a gente não precise fazer, precisa. Né? Obviamente, tem que agregar. Mas a questão é de você programar. Então, e é fácil. Eu adoraria fazer um triatlo, igual a sua outra... Entrevistada, mas eu fez não consigo. Ironman, a Dani. Mas como é que você nada e pedala com a vida? Porque eu tenho que viajar cada 15 dias. Então, o tênis, ele é fácil. Os hotéis que a gente fica tem esteira.
Mas é aquela história, você conseguir se programar. Óbvio que a minha vida, por eu ter casado só com a minha profissão, não ter filhos e não ter marido, facilita o negócio. Mas ainda assim, você tem que ter, é uma prioridade. Você faz, aí você tem o treino, você sabe onde é que eu vou estar tal dia, que treino que eu preciso fazer. Mas é um momento meu, é um momento que, assim, eu corro agora que eu tô correndo com música, eu não corria com música. Mas agora, assim, mudanças da idade, o condicionamento... A música, ela faz muita diferença. A música é matemática, né? Existem estudos que mostram plantas reagindo a determinadas sinfonias. Então, se você consegue fazer uma playlist... que tem o primeiro chill out, depois ela fica alta no momento que você precisa de um incentivo, nossa, você vai muito mais longe, ajuda demais mesmo. Não, mas é isso. Aí é uma questão de você programar, né? De ter... Aí agora eu corro com a minha musiquinha, já tô tentando tirar um pouco da questão de performance, porque o corpo vai mudando, né? Você já não tô correndo mais do que eu corria antes, continuo correndo no volume, mas na intensidade a gente já tem que começar a tirar o pé. Sim. Mas isso é natural, né? Mas enfim, acho que a questão é você conseguir achar alguma coisa que realmente te faça acordar às 4:30 da manhã no sábado, que é o horário que a gente acorda. Ô, Valdenise, sabe uma coisa que você fala que precisa de um destaque? Da rede de apoio. Que você fala, né? Se eu não for correr, a galera fica mandando mensagem. Cadê eu, assim? E pra tudo na vida. Pra tudo na vida. Eu tô no doutorado. Também, né? E se não é Rafael na minha vida, se não são as pessoas que estudam comigo, que dão esse apoio, não vai. Porque realmente a vida, ela não é... A gente se programa, mas o não programável nos encontra. Tanto que você falou, a sorte me encontra, mas eu tô preparada para essa sorte, né? E aí, eu vou aproveitar e chamar um quadro para que a Valdenise nos conte agora alguma história relacionada às maratonas. Porque ela já correu várias e certamente ela tem alguma que é mais curiosa, mais desafiadora. E aí a gente vai dar esse destaque no quadro Conta Pra Gente. Conta pra gente. Então, assim, eu sempre falo, a maratona sempre vai ser, pra mim, óbvio, eu sou, né, higienista e sou maratonista. Então, eu já corri, né, foi a minha 28ª maratona, a minha 3ª maratona em Boston. 28ª maratona. Eu comecei a correr em 2004, fez 20 anos, vai fazer 20 anos, né, fez 20 anos. Então, eu comecei a preparar. Então, o que a gente vê hoje, as pessoas já começam a correr pensando em maratona, né? Eu fiz a minha primeira maratona 4 anos depois que eu comecei a correr. E aquela história, a gente tem as metas, né? Para um amador, um sub-4 é um tempo, sub-4 horas, né? É um tempo ok. Aí na segunda maratona eu já consegui o sub-4. A primeira você não sabe que o seu corpo vai reagir a 42 quilômetros, né? E tem tudo, né? Tem tudo, pode acontecer. Não, tem tudo, você não dorme. É assim, eu fiz a minha 28ª maratona em abril, né? Tá fresca. E a maratona de Boston é aquela maratona. Ou você tem dinheiro para pagar uma caridade que custa $10 mil, que é caro. Ou você corre num tempo, numa maratona estabelecida, uma maratona acreditada, um tempo específico para cada faixa etária. Então, essa foi... E eu fiz... o ano passado eu terminei, tem um grupo de maratonas que são as maiores maratonas do mundo. Então, são as seis maiores maratonas do mundo. Então, Boston, Chicago, Nova York, Londres, Tóquio e Berlim. Então, eu comecei isso em 2013. Então, eu classifiquei em 2012 no Chile. Então, eu corri no Chile 3 horas e 35, que é um tempo bem honesto. E aí, eu consegui correr Boston 2013. Nossa, eu tô com papaléguas, gente. Não, e Boston 2013, acho que todo mundo... É muito rápido. Não, 3 horas e 35, eu não corro mais isso. Mas é muito rápido. Não é muito rápido. Gente, é a Mercedes das mulheres. Caramba! E aí, tudo que... assim, a primeira, aquela história, eu vou pra Boston e tava lesionada, porque a maratona, ele tem isso, sim, né? Você lesiona. É alto impacto, né? E aí, no fim, eu fui lesionada, minha mãe foi junto pra Boston comigo, e aí eu tava, quando eu recebi a medalha... Não, Denise, naquele mundo de gente... A bomba explode, né? 2013, na maratona. A sorte que eu consegui encontrar minha mãe, porque minha mãe não falava inglês na época, agora depois ela se movimentou para estudar. Eu não tinha celular naquela época, não estava comigo meu telefone. Então, assim, eu não sei se a gente tivesse perdido, como é que ia fazer. Minha mãe não tem senso de direção, ela não ia conseguir chegar. A gente estava a 1,5 km nosso hotel era 1,5 km da chegada, né? Então, ela não ia saber chegar.
Então foi Deus na mão. Mas assim, a questão é, cada maratona são 28. E por isso a questão da maratona é essa, você se prepara, mas o resultado não é igual. Igual, entendeu? Você não pode ser... Já teve maratona que eu larguei e não cheguei. Eu tava lesionado para a maratona de Chicago 2017. Uma semana antes, no último treino, eu caí. Em cima do braço. Aí eu falei, não, eu vou, é só o braço. Bom, resumindo, Nossa. né? No quilômetro 20 e pouco, a minha panturrilha estourou, literalmente. A Dani falou que quando ela estava se preparando para o primeiro Ironman, ela mostra uma cicatriz gigantesca no cotovelo também, se Queda, machucou. né? Por isso que para mim, eu já caio correndo, imagina de bicicleta. Então, a questão é de você... E cada maratona, a largada é uma, você tá preparado, obviamente. Aí, assim, vão ocorrendo coisas ao longo da nossa vida. Então, assim, a preparação é muito importante. Então, para você saber que você vai completar... Então, por isso, só corre maratona... aquela história, mentira, só corre maratona. Não, é porque eu sei que 5, 10 e 21 eu vou entregar. E a maratona a gente não sabe nem se completa. Poxa, e assim, você tá chegando na 30ª, gente. Então, eu não tenho que... A 30ª eu já tô inscrita para Chicago de novo, porque assim, essas maratonas você se inscreve um ano antes. Eu vim aqui falar de maratona. Se inscreve um ano antes. Eu adoro. Não, é um plot twist, gente. Aqui é o código da Vinci dos Elas na Proteção. Porque é surpreendente mesmo. Mas assim, é que pra mim, eu tô tão cercada de todos os meus amigos, o pessoal faz centenas. Tem colegas que já... Tem um colega que vai chegar na 300ª maratona. Então, assim, é um negócio que você não faz da noite pro dia. Então, você precisa, né, de preparação. Então, é como na vida. Você vai preparando, você vai galgando os degraus. Mas é isso que a gente... Óbvio, eu tô muito... Não me entendam mal. Eu tô muito feliz com esse boom da corrida. Sim. Mas o que eu mais vejo, assim, tem pessoas que vão sem preparo. Então, para ver no que vai dar. Denise, uma dúvida super infantil. Mas nesse grupo que você tem com seus amigos, vocês competem entre vocês? Vocês ficam se dando agulhada? Não, mas é que assim, no fim, competição não, porque essa questão, a corrida ela é muito pessoal. E até porque, assim, eu interajo mais com homem, né? Então, nem dá. Mas aí que tá, quando a gente chega na maratona, 5, 10 e 21, eles vão chegar na minha frente com certeza, mas na maratona não. Tem um amigo meu que até hoje, a questão das sub 4 horas, até hoje ele não tem. E aí eu fui pra Boston, por exemplo, eu não tava na minha melhor forma, eu tive que caminhar alguns pedaços e ainda assim eu fiz o sub 4, que ele não tem. Óbvio que eu vou lá depois dar uma alfinetada, porque... Aí ele fala, vamos lá correr 21. Aí eu, óbvio que eu não vou competir com ele com 21. Eu tenho certeza. Porque eu não vou ganhar. Mas quando... Assim, a mulher, ela é mais resistente. Por tudo que a gente passa na vida, né? A gente é muito mais resistente à dor. Não tem dor que... não tem dor então, que assim, aí ele brinca, vamos correr um 21. Eu falei, não, 21 eu não corro, A não. dor é uma companheira nossa, aliás. A gente tá acostumado. Até por isso foi com essa história. Eu ignorei essa dor. Assim, não vou falar que eu ignorei. Não é o verbo, tem razão. Mas é resistência mesmo. Mas eu fui. Eu fiquei muitos anos sentindo aquele incômodo. Não, deve ser normal. Aí depois que eu vi que não é normal. E assim, a minha amiga, né, a Mônica Werneck, a gente trabalha junto, a médica da Vale, assim, ela falou, olha, a sua perna tá aí hoje, e eu assinei um papel, dando autorização pro meu médico vascular amputar a minha perna esquerda. Ela falou, olha, você está com a sua perna hoje porque você é atleta. Então, assim, o negócio... o problema foi muito sério. E aí, óbvio, você vai entre a sala e o centro cirúrgico, passa a sua vida na cabeça, né? E eu fui no período da pandemia... Você foi fazer um exame 12 dias depois. Eu fui com a bolsa, mãe, eu volto pra almoçar. E voltei pra minha casa 12 dias depois. E aquela história, assim, óbvio... Eu colhei o que eu plantei, porque eu sempre me cuidei. Eu sempre treinei a minha vida inteira. Aconteceu comigo no Covid. Eu tava com falta de ar e vai passar. Vai passar, tome isso aqui, espera, é assim mesmo. Até que eu fui no hospital e falaram, é UTI. E aí fiquei 3 semanas. Não. E você não se prepara, você não leva na bolsa, você vai costurando depois do tempo. E o meu também foi na pandemia, eu fiquei 12 dias internado. Nunca tinha internado, nunca tinha operado nada. Primeira vez, ainda fui sozinha, né? Porque aí aquela correria. Aí meu amigo foi buscar o computador pra mim. Porque eu afastei, né? Eu tinha que avisar, olha, não tô trabalhando, né? E assim, no fim deu tudo certo. E aí eu continuo. Porque aí aquela história, isso tudo vai te preparando pro... E é uma coisa que a gente passa de forma voluntária.
É sofrido, vou falar, não vou não colocar, porque a maratona começa no quilômetro 30. Porque os treinamentos, eu sou meio maluca, tá? Tem um treinamento na Disney que você corre 5 quilômetros na quinta, 10 quilômetros na sexta, 21 quilômetros no sábado e 42 quilômetros no domingo. Chama o desafio do Dunga. Eu fiz esse desafio 5 anos consecutivos. Até 5 anos eu fiz. Dunga dos Anões. O Dunga dos Anões. Cada corrida tem um personagem, né, da Disney. Aí o Dunga, ele é o patrono dessa corrida. E aí você acaba, o treino para esse desafio, acho que chega a 34 quilômetros. Então, você não sabe o que vai acontecer no seu corpo depois do 30º. Então, a prova começa no 30º quilômetro. E aí, assim, é você se preparar para o desconforto, né? Porque vai doer. E você fala, o quanto eu estou preparada para essa dor física? Porque você está ali, assim, eu não preciso provar nada para ninguém, né? Eu corro para mim. Eu comecei a correr, não existia, tinha Orkut, lembra do Orkut? Sim. Né? Então tinha Orkut, eu não corro para postar. Fico perguntando, então, mas se não postar, você não corre. Continuaria correndo, porque eu comecei a correr, não tinha nada de rede social. Mas é uma parte do meu ser, né? Óbvio que eu tenho que começar a pensar que um dia eu vou parar. Mas eu vejo aí colegas de assessoria com mais de 70 anos que conseguem correndo. Então, minimamente, eu tenho mais de 20 anos, né? Mas, assim, é um negócio... E dependendo da ciência, do jeito que ela tá... Mas, assim, é um negócio... Mas, assim, maratona já fica mais complicado. Sim. Mas o que, assim, não existe... A gente brinca que não existe ateu no 30º quilômetro da maratona. Porque pode acontecer tudo que você quiser. É isso. Mas, assim, é parte. É você equilibrar a carreira. Então agora, até quando fui convidada, falei, gente, maio pra mim tá super complicado, né? Porque tenho o TCC, né? Tem o trabalho, tem os treinos. Agora, a próxima maratona é outubro, então vai dar uma... Então, eu já falando, né? A 29ª vai ser Chicago de novo. É meu aniversário, então eu me dou de presente 42 quilômetros para correr. Então, a minha assessoria, a turma da assessoria vai também, então vai ser super bacana. E em janeiro eu faço de novo essa corrida, esse desafio da Disney, 5, 10, 21 e 42. Então já tá, então a 30ª já tá agendada. Mas a ideia é 2026 correr, mas dar uma diminuída aí de maratona, porque aí em 2027 eu já quero passar para outra. Porque assim, obviamente, olhando para mim, dá pra perceber que eu não pratico de jeito nenhum. Mas, há uns bons anos atrás, eu corri e eu lembro da minha primeira corrida. Olha que legal. Quando você passa a linha de chegada, dá a sensação que é para você ficar correndo para sempre. Isso aí. Você quer voltar. Assim, e você tá cansada, você sabe que acabou, você tem que ir pra sua casa, mas dá vontade de correr para sempre, porque dá um frenesi. É enlouquecedor. Então, eu imagino, assim, o rush que dá. Isso. Ainda mais você que tá já com a 30ª agendada. E é a minha história. essa surpresa que a gente tinha para trazer, Brasil. Presidente da BHO, você aí achando que a gente ia ficar falando de ruído, de produtos químicos, pressões hiperbáricas. Não. Não estamos aqui falando de NR15. Não estamos aqui com a CGIH. A gente está falando de maratona. E agora, para a gente encerrar o nosso programa, que Passou rápido. Pra falar de maratona, eu fico o dia inteiro aqui. Coisa para falar, a gente vai chamar o quadro para Valdenise Souza falar pra gente a nossa fala final do Elas na Proteção com essa querida Valdenise Souza. Vamos chamar aqui o quadro Ela Me Inspira. Falando de inspirar, né? Então, eu tô aqui, eu sei da minha responsabilidade para inspirar essas mulheres que estão aí do outro lado. Eu fui inspirada, né? Então, muitas mulheres aí no caminho, começaram esse caminho, Irene, Margarida, Berenice. Então, um beijo para todas. E a inspiração eu acho que pra gente é mais difícil. Então, como eu falo que não deveria causar esse alvoroço, esse mês foi bem... Uma mulher na presidência da BHO, uma mulher num cargo de liderança ainda causa, uma mulher parda, né? Então, a gente ainda tem todo esse caminho o caminho já foi trilhado, a gente tem muita coisa para frente ainda para inspirar essas mulheres. Para produzir dados. Produzir dados. Eu acho que o inspirar é estude, né? Busque conhecimento. Então, a gente precisa de mulheres nos cargos de liderança, mulheres boas.
A gente tem, assim, um espelho de liderança muito masculinizado. Sim. Então, a gente precisa se encontrar como líder. Pode ser que o espelho que você esteja olhando não está tão bom. Então, você descobrir como ser um líder sem precisar ter esse perfil masculino, né? Então, a gente precisa se descobrir. Então, e não tem jeito. Você nunca vai ser questionada de onde você está se você tiver conhecimento. Então, estudem, busquem conhecimento. A informação está aí. A internet, como a gente está falando, na época que eu comecei, não tinha nada. Né? Já estou nessa fase. Na minha época, já estou... Mas é isso. Tá, era livro, biblioteca. Exatamente. Então, hoje o conhecimento está aí. Óbvio, né? Sempre verificar se a fonte... Me preocupa muito, né? Quem está formando, né? Quem estão os formadores de opinião. Então, tem que entender se realmente aquela pessoa que você está seguindo tem as qualificações, é uma pessoa realmente, né? Credibilidade. Clique, né? A gente estava falando do algoritmo, ele vai te mostrar aquilo que você busca, aquilo que você tem interesse, mas você tem que entender, ser questionador, né? Saber se aquela informação está correta e não ter viés e buscar. É isso. O inspirar você é o dono da sua carreira, não espere que a empresa vá pagar curso para você se capacitar. Então, entenda, veja quais são as preferências, porque é como na corrida. Você tem que escolher alguma coisa que realmente te inspire, que te faça acordar de manhã, além dos boletos, o boleto faz a gente levantar também. Mas vai muito mais. O que vai te fazer hoje trabalhar por 25 anos na mesma área? Fazendo, assim, você vai mudar, eu mudei, a gente não falou tanto, né? Falamos mais de maratona, não falando tanto da minha carreira, mas eu acabei mudando de empresas, assim, porque você fala, né, como é que eu vou agregar? Mas a gente tem isso, né? Usar a nossa rede de apoio, né? Buscar informação, gente, caixão não leva a nada. O que a gente está aqui, e até o nosso principal foco na BHO é compartilhar conhecimento. É trazer pessoas novas para que vão realmente nos substituir no futuro. Então, é isso. Inspirar estudem, busquem informação. Estamos aqui para ajudar e inspirar mulheres, para a gente ter aí, né? Conseguir quem vai sentar nessa minha cadeira daqui a alguns anos. Maravilhosa. Maratonisticamente maravilhosa. Obrigada, Denise. Assim... Que delícia ter registrado essa sua história. É impactante. Eu tô impactada, assim, tô repensando toda a minha vida. Eu agora tô saindo daqui com uma culpa deliciosa, com uma vontade de mudar hábito, de fazer alguma coisa legal, assim, de agregar na vida, porque teve uma frase que você falou que eu não vou esquecer nunca mais. Se você quiser levantar sozinho para ir no banheiro na sua longevidade... É hoje que você... A semente a gente planta hoje. É isso. É a história das tâmaras, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Mas a questão e é isso, não é o discurso, acho que essa questão de aceitação de como você é... Individual, e tudo bem, mas a questão é de realmente ser saudável. E é isso, né? A gente tem tudo... Mas é aquele momento, cada um tem um histórico, para mim mas eu também acordo às 4h30 da manhã para treinar, porque meu dia vai ser longo. Entendeu? Mas a gente precisa. É aquele momento que você tem que falar, não, é meu. Né? Ninguém vai... Às 4... E por isso é aquela história. Às vezes que eu deixei para fazer à noite, sempre aparece uma coisa. E a gente estava falando, a desculpa, ela tá ali. Temos uma prateleira de desculpas. Sempre. E são desculpas. Poxa, trabalhei o dia inteiro, tô cansada, andei na área o dia inteiro, vou correr, vou ter perna para correr? Geralmente não. Então, aquela história. Eu fui para São Luís. E aí, São Luís, lá tinha um casal, porque a minha assessoria de corrida, ela é virtual. Então, tem gente no mundo inteiro. Em Boston, por exemplo, fica na casa de um amigo. Em São Luís, eu fui ao trabalho e tinha um casal de amigos da assessoria. 10:45 da manhã, eles me passando para mim buscar no hotel. Eu falo, gente, aí acordando às 4h15 da manhã, eu falei, por quê? Mas é aquela história, você, se for para ficar tarde, primeiro que lá é quente, né? Aí você não vai. Mas aquela história, você ter aquele seu momento e deixar a sua vida à prova de desculpas. Porque a desculpa tá ali, tô cansada, eu tenho que estudar, tenho o TCC da faculdade para fazer, que é coisa, né? Poderia estar fazendo mestrado, mas eu resolvi fazer outra faculdade. Mas então, é isso, você se programar e aquela história, a responsabilidade pela sua saúde é sua. Então, assim, a longevidade a gente vai colher hoje. Hoje é correndo, é caminhando, não precisa correr. Pode caminhar, pode fazer a musculação. Musculação, assim, massa muscular... Isso. É isso, é hoje, que a gente colhe hoje. Trabalho. É trabalho. Isso. E eu nunca vou esquecer a frase da minha amiga. Você manteve a sua perna porque você era um atleta.
Isso. E aí, aquela história. Foi um choque e foi uma coisa que, assim, eu tenho que continuar cuidando da minha saúde. A minha saúde está em primeiro lugar. Né? E tem que ser assim. Eu vejo a senhora aí trabalhando 18 horas por dia. Assim, gente, eu entendo, né? 3 CNPJ é uma loucura. Eu não tô dando conta de um, que nem é meu. Mas, assim, a gente não vai. A prioridade... Tem aquele meme, né? Ai, a sua dieta depende só de você. Ah, então deixa, né? Mas é isso, gente. Depende de você. Não adianta fazer a cara de choro, que depende de você. É isso. Cuido do CNPJ, que nem é meu. Ué, nem é Foi meu. ótimo. Ué, não é meu, mas eu sou, né, bem remunerada para cuidar desse CNPJ. É isso aí. Não é isso. Mas a gente que tá na vida, né, CLT. Mas é isso. Eu acho que esse, né, tudo fala, né? Aquela frase, um CNPJ, nenhum CNPJ vale um AVC. A desculpa tá pronta. Né? Mas Controle suas siglas, pois isso mesmo. Controle. Gente, é com essa alegria genuína que essa mulher me deu hoje, sabe? Olha, que legal, como você é legal, Denise, sabe? Que sorte a nossa de ter você existindo, porque você, assim, transforma as coisas, você deixa tudo factível, tudo mais legal mesmo. E registrar você, como eu falei, é figurinha prateada do nosso álbum. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E honrada, né? De estar entre as 50. Um ano de programa. Passamos das 50, passamos de um ano de programa. Bom, parabéns. Muito obrigada, eu que querida. Agradeço a conversa. Muito obrigada. Deixar aqui, eu falo o dia inteiro de maratona. São 28 maratonas, 28 histórias para contar. Pois é. E eu até deixar aqui o meu desejo, que daqui a 28 anos ela volte. Olha. Né? Em os nossos pequenos foguetes, assim, foguetinhos individuais, porque é história de Valdenise para contar. E para vocês que nos acompanharam, a gente chega ao final de mais um Elas da Proteção, registrando a super história surpreendente da Valdenise Souza. Eu deixo aqui os nossos agradecimentos à MSA, nossos patrocinadores, a Marluvas, nossos apoiadores, aos estúdios da AnimaSeg e à revista Proteção. A gente recebeu o presidente da BHO, a Valdenise Souza, que deu pra gente, assim, esse espetáculo de programa, e a gente se vê na próxima quinta-feira aqui no Elas da Proteção.